Nós vamos abrir em Efésios 4. Os irmãos estão lembrados de qual é o nosso tema deste ano? Somos um em Cristo. Amém? Podemos repetir todos? Somos um em Cristo. E eu vou falar de um tema que está muito ligado com isto, ok? De nós sermos um. Então, Efésios 4, 1, 6 diz: rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Amém? Glória a Deus. Quando nós lemos aqui sobre a unidade, nos é dito que é necessário um mesmo Espírito, ok? E quando nós vamos ver esta frase lá, nós vamos encontrar que a palavra Espírito está em maiúsculas, o que significa que se refere ao Espírito Santo, ok? Não é o nosso espírito humano. Então, é necessário para nós estarmos unidos através do mesmo Espírito. Pode parecer muito elementar aquilo que eu vou partilhar convosco nesta manhã. Mas sabem, irmãos, cada dia eu vejo mais como é necessário lembrar ensinamentos básicos. Porque por vezes são os mais negligenciados. Por serem mesmo isso, os mais básicos, os que presumimos que toda a gente já conhece. É verdade ou não? Pensamos, isso é básico. Mas por vezes esquecemos e não meditamos na profundidade desse básico. Se em nós não há o mesmo Espírito, a verdadeira unidade que Deus pensou para nós, como corpo de Cristo, não é possível. Concordam comigo? Podemos estar juntos, aqui na mesma sala, mas não estamos unidos. É verdade? Podemos estar juntos, ser uma amálgama de pessoas, ser um grupo de pessoas, até porque podemos achar que a igreja é tipo algo social. Vamos ao domingo, convivemos, é um grupo de pessoas que mais ou menos acreditam o que eu acredito e é fixe. Até lá faço amigos, não é? Mas isso não é ser parte do corpo. Isso não é estar unidos no mesmo Espírito. Então, só poderá fazer parte desta unidade verdadeira e plena quem tiver nascido de novo, do Espírito de Deus. E eu vou explicar um pouco isto nesta manhã. Jesus não hesitou em lembrar este ensino básico a alguém que estava mesmo precisando de ouvir. A um mestre da lei, Nicodemos. Os irmãos estão lembrados disso? Alguém que supostamente conhecia as escrituras daquele tempo de capa a capa. Alguém que era especialista nas escrituras daquela altura. Da Bíblia que Jesus lia, não é? Vamos abrir em João 3. João 3. E vamos encontrar aqui a história deste homem. Um homem que pensava que sabia tudo acerca de Deus. Tinha um conhecimento acerca de Deus. João 3:1 diz assim: e havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus, ou seja, alguém que era importante entre os judeus. E este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi,
bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. E Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito, Espírito letra grande, não é? Não pode entrar no reino de Deus. Porque atenção, diz aqui Jesus, o que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito grande é Espírito. Eu gosto muito de uma versão que chama-se a versão transformadora, e este versículo é traduzido desta maneira: os seres humanos podem gerar apenas vida humana, mas o Espírito grande dá à luz vida espiritual. Que versão tão transformadora, não é? Mas era isso que Jesus queria dizer. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito, em letra grande, é Espírito. Não te maravilhes, disse-lhe Jesus, de ter dito necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Mais uma vez, a versão transformadora. O vento sopra onde quer. Assim como você ouve o vento, mas não é capaz de dizer de onde ele vem nem para onde vai, também és incapaz de explicar como as pessoas nascem do Espírito. No sentido de que nós não podemos ver com os olhos, não é? Então Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? E Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre de Israel e não sabes isso? Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Estamos a falar de Jesus. Ele veio, ele se encarnou, estava no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Amém? Que resposta tremenda que Jesus deu a Nicodemos. Eu acho muito interessante como é que as pessoas às vezes começavam uma conversa com Jesus e Jesus, quando ia responder, parecia que a resposta não tinha nada a ver. Mas era uma maneira de Jesus reconduzir a conversa para o que realmente importava. Concordam comigo? E às vezes nós, quando lemos aquilo, pensamos: mas o que tem a ver uma coisa com a outra? Mas tinha e tem todo a ver. A primeira coisa que Jesus fez claramente é uma divisão entre a vida da carne, o nosso corpo físico, e a vida do Espírito, a nossa dimensão interior. Quando ele afirmou que o que é nascido da carne é carne e o que é nascido do Espírito é Espírito. Ele disse claramente que o Espírito não estaria vivo, disse-lhe a Nicodemos: o teu Espírito não vai estar vivo para ver o reino de Deus, para viver o reino de Deus, se tu não nasces do Espírito Santo, se tu não nasces de novo. Quando a palavra de Deus coloca a palavra Espírito em pequenino, volto a repetir, está a referir-se ao nosso espírito humano. Quando coloca em maiúsculo, está a referir-se ao Espírito Santo. Ok, nascer de novo. O que é isso, nascer de novo? O que é isso? Como acontece? Como sei que eu sou nascido de novo? Para compreendermos isto, irmãos, nós temos que voltar um bocadinho bem atrás. Nós temos que voltar ao Éden. Vamos lá? Podemos fazer uma viagem no tempo? Onde iniciou a vida e onde
a vida espiritual foi perdida pelo ser humano. A vida espiritual com Deus. Quando Deus criou Adão e Eva, Ele vai criá-los à sua imagem e semelhança. E o que significa isso? Significa que Ele nos criou como seres espirituais que vivem dentro de um corpo físico. Concordam comigo? Ele não criou apenas carne, Ele criou um ser espiritual que vivia dentro de um corpo físico. Nós não somos um pedaço de carne, pois não? Nós não somos isso. Quem és tu? É só o teu físico? Ou é a pessoa que está no teu interior? Esse és tu? Realmente, não é? Se tu, por exemplo, cortas um braço, é um exemplo que eu gosto, tu deixas de ser tu? Se fazes um transplante de órgãos, tu deixas de ser tu? Até se fazes um transplante de coração, tu deixas de ser tu? Não, por quê? Porque tu e eu, na verdade, somos muito mais do que o nosso corpo físico. Nós somos um ser espiritual que mora aqui neste físico, neste corpo, não é? Que Deus criou para nós. A nossa identidade está no interior. É essa pessoa interior que tem a capacidade de pensar, de sentir, de escolher. Nós somos seres espirituais num involucro físico. Eu gosto muito de uma expressão que o meu pai usava muito. Ele dizia, quando tinha assim dores no corpo físico, na parte física, ele dizia: o estojo hoje está-me a dar trabalhos. O estojo, não é? O estojo. Falava do estojo, o exterior, não é? Hoje está-me a dar trabalho. O estojo já se está deteriorando. A palavra de Deus diz que o nosso exterior se vai deteriorando, mas que o nosso interior, ele se vai renovando e restaurando. E ainda bem, irmãos, é verdade, ainda bem. Nós podemos fazer muitos tratamentos, podemos fazer muita coisa, mas o estojo é o estojo. E esse estojo vai ficar aqui. O que sobe é o nosso interior, a nossa dimensão espiritual, a nossa alma, não é? Então, Ele nos criou seres espirituais. Então o que aconteceu? No Éden, antes de pecarem, Adão e Eva estavam vivos de duas formas. E tu podes dizer, vivos como assim, de duas formas? Sim, estavam vivos de duas formas. Tu podes dizer, eu só conheço uma forma de estar vivo. É respirar, não é? Não, há duas formas de estar vivo, ok? E nesta passagem de Jesus a Nicodemos, nós podemos ver perfeitamente essas duas maneiras de estarmos vivos. O que nasce da carne é nascido. O que nasce do Espírito é nascido. Então, Adão e Eva estavam vivos de duas maneiras. A primeira, estavam vivos fisicamente. O que é que significa isto? Os seus corpos, a carne, estava ligada ao seu espírito, certo? Como todos os que estamos aqui. Eu acho que ninguém morreu entretanto, pois não? Estamos todos ligados ao nosso espírito. O corpo está ligado ao espírito. Estamos vivos fisicamente. Olha, mexe no teu irmão a ver se ainda está. Está, não está? Está. E já agora a ver se está acordado ainda. Ou seja, se morrêssemos fisicamente agora, o nosso espírito iria ficar separado do nosso corpo. Não é? Assim como a nossa alma. Eclesiastes 12:7 diz: e o pó volta à terra como era, e o espírito volta a Deus que o deu. Nós também estamos vivos fisicamente. Temos um corpo físico, que significa que nós podemos saborear, tocar, cheirar, saltar, sentir, ouvir, ver e por aí fora. Tudo o que os nossos sentidos sensoriais nos permitem, não é? Agora, enquanto... Diz o apóstolo Paulo aos Coríntios, enquanto nós vivemos nesta tenda, neste corpo, que é um corpo terreno, gememos e suspiramos, mas isso não significa que queremos ser despidos. Vamos morrer, não. Na verdade, o que queremos é vestir um corpo novo, não é? Transformado. Deus nos preparou isso, nos preparou um corpo transformado, a semelhança do corpo de Jesus após a ressurreição. E como garantia disso, colocou em nós dentro o Espírito Santo,
Essa é a garantia que vamos ser um corpo transformado. Agora, eles estavam vivos fisicamente, percebemos isso? O corpo físico estava ligado ao espírito deles. Mas também estavam vivos de uma segunda maneira. Eles estavam vivos espiritualmente. O que significa isso? E agora atenção, irmãos, aqui. É que Adão e Eva estavam vivos espiritualmente porque o espírito deles, o centro do seu ser, estava unido a Deus. Perceberam? Então, fisicamente, o nosso corpo está unido ao nosso espírito. Tudo nós. Espiritualmente, o nosso espírito está conectado com o Espírito de Deus. Esta união a Deus, com que Adão e Eva viviam, fez com que eles tivessem uma vida, uma qualidade de vida tremenda. Não era só uma existência física. Reparem numa coisa, irmãos, o Éden era muito mais do que um jardim bonito. O Éden era um relacionamento com Deus. Era uma forma de vida em um relacionamento íntimo com Deus, constante. Uma ligação, está a ver? O Espírito ligado ao Espírito de Deus. Uma ligação constante. E o que acontece? Que essa conexão, essa vida que o Espírito de Deus transmitia ao Espírito, não é deles, lhes dava uma qualidade fantástica. Eles tinham propósito de vida, eles tinham significado, eles tinham metas, eles tinham objetivos da vida. Deus lhes deu um objetivo que era governar sobre a criação, multiplicarem-se e frutificarem, que eles pudessem refletir a imagem de Deus, não é? Eles não passavam o tempo no jardim a perguntarem-se: para que eu estou aqui neste mundo? Essa pergunta nunca passava pela sua cabeça. Nem entraram em depressão pensando nisto, porque eles tinham um propósito. Deus lhe tinha dado propósito. Então essa pergunta não tinha cabimento. Eles estavam conectados com Deus. E Deus, através dessa conexão, a cada dia renovava esse propósito. Segundo, eles estavam seguros. Eles estavam completamente seguros na presença de Deus, porque tudo o que eles precisavam, Deus providenciava. Eles não sabiam o que era ter uma necessidade, porque Deus estava ali sempre para providenciar. Amém? Amém. Eles não sofriam aquele medo de perigo do qual Deus não os pudesse proteger. Isso não existia. 3, eles tinham total aceitação. Eles tinham um relacionamento íntimo com Deus, o qual estava disponível a toda hora para ele. Tinham a total atenção de Deus. E para além disso, Deus criou também a Eva para poder serem companheiros um do outro. Eles tinham um sentimento de que pertenciam a Deus e pertenciam também um ao outro. Que coisa fantástica, não é? Não havia sentimento de rejeição, nada disso. Agora reparem, irmãos, o ser humano, tu e eu, foi assim que Deus nos criou. Fomos desenhados, criados para este tipo de vida. Segurança total, propósito verdadeiro e nenhuma necessidade de te preocupares e um sentido de pertença a Deus e a outras pessoas. É assim que tu e eu fomos criados, ok? É assim que fomos desenhados. É assim que Deus nos criou, a ti e a mim. Mas o que aconteceu com a queda? Eles desobedecem a Deus e comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus nunca quis que o ser humano estivesse com ele por medo ou por obrigação, mas por escolha livre. Há muita gente que por vezes me pergunta isto: Ana, para que a árvore? Para que a árvore? Deus sabia que eles iam comer da árvore. Não punha a árvore e pronto. Não é? Quantos estão de acordo comigo? Era? Ai, Senhor. Não punha a árvore e pronto. Mas por que colocou ali aquela árvore e deu uma ordem ao respeito? Precisamente porque Deus colocou em nós o livre-arbítrio para escolhermos. Se não existisse uma alternativa, não existia o livre-arbítrio.
Há tempo eu estava a ler uma história também do Max Lucado, não sei se vocês conhecem, chama-se Porque Eu Te Amo, e fala de um senhor que representa a Deus, não é? Que cuidava de muitas crianças e ele construiu um muro muito grande para proteger de uma floresta onde havia perigos. Mas nesse muro, para proteger, pôs um buraco. Mas ele disse às crianças, não vão para o outro lado, mas deixou lá um buraco. E havia um menino que sempre perguntava, para que há ali? O que há ali? E ele dizia, não vais para ali porque ali há perigo. E ele dizia, mas por que ele pôs então o buraco ali? Para dar a chance de escolher. Mas este senhor lhe disse ao menino, mas olha, se alguma vez fores para ali e ficares mal, chama por mim que eu vou te buscar. E aconteceu, o dia que o miúdo estava mais curioso, né? Entrou por lá e foi parar a uma floresta. Cheia de perigo, começou a sentir medo, começou a sentir os perigos à sua volta e ele clamou, não é? Por este homem veio, representava a Deus, ok? Representa o livre-arbítrio, representa um teste, representa queres estar comigo por obrigação ou porque simplesmente queres? É por isso que a árvore estava lá. E eles exerceram o seu direito de livre-arbítrio e desobedeceram. Eles desobedeceram. Lembrem que, por outro lado, Deus colocou muitas mais árvores também para se alimentarem. Essa era a única árvore que tinham para se alimentar? E também tinham a árvore da vida. A árvore da vida. Que diz a palavra de Deus que essas folhas serviam de cura e de vida para eles. Era tipo o elixir da juventude, que ainda há muitos a procurar. Não é? E que às vezes vendem na internet como a banha da cobra, né? O elixir da juventude. Acerca dessa árvore, também falou Ezequiel no seu e também João no seu livro, no Apocalipse. Bem-aventurados todos que lavam as suas roupas no sangue do Cordeiro e assim ganham o direito à árvore da vida e podem adentrar na cidade através dos seus portais. Nós na Nova Jerusalém, irmãos, também vamos usufruir disso. Amém? Se as nossas vestes estão lavadas no sangue do Cordeiro. Pois bem, então Adão e Eva escolheram desobedecer. E o que aconteceu? Reparem no que Deus lhes disse. E ordenou o Senhor Deus ao homem dizendo, Gênesis 2, 16, 17, de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal dela não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente. Agora, quando nós lemos a Escritura, a seguir, eles morreram fisicamente? Morreram fisicamente? Não, foram expulsos do jardim. Mas o que aconteceu instantaneamente é que eles morreram espiritualmente. Agora, voltando atrás, o que é isso de morrer espiritualmente? É que o espírito deles já não estava conectado com o espírito de Deus. Isso é morte espiritual, ok? Então, consequentemente, tudo aquilo que Deus lhes dava através dessa conexão, acabou. Propósito, significado, segurança, aceitação, acabou. Todos os que nasceram posteriormente deles, nascemos vivos fisicamente, mas mortos espiritualmente para Deus. Quantos concordam comigo? É o que a palavra de Deus diz, não é a Ana Mari que diz, nem nenhum teólogo maluco da cabeça. Quando nós nascemos, quando tu nasceste na maternidade, tu nasceste vivo fisicamente, mas por herança, nós nascemos mortos espiritualmente. Temos espírito, mas não está conectado. Ok? É importante nós termos esta noção. Então, eles morreram fisicamente, sim, mas só 900 anos depois. Uau! Ali, ainda estavam ali, as células estavam ali com uma potência ainda. Então, Romanos 5, 12 a 9 nos diz: pelo que como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte espiritual, me seguem? Por Adão entrou a morte, certo? Diz que assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram.
Porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, quem? Jesus Cristo, muitos serão feitos justos através de Jesus, não é? A morte espiritual entrou por um homem e a vida espiritual entrou através de Jesus. Glória a Deus. Quantos dão glória a Deus por isto? Lembrem o que disse Paulo aos Efésios 2:1-8. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, e reparem aqui, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Aquele que não é nascido de novo, que espírito é que opera nele? O espírito da desobediência. Estão a perceber? Estão a seguir o raciocínio, irmãos? Por quê? Porque não estão vivificados pelo Espírito de Deus. Entre os quais, entre esses, que também andávamos segundo o príncipe das potestades do ar, todos nós também andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas, e eu gosto tanto dos mas da Bíblia, Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros agora as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, recapitulando, nós estamos, quando nascemos vivos fisicamente, mortos espiritualmente para Deus. Mas o que a Bíblia nos fala é que Deus enviou uma solução para isto. Amém? Deus enviou uma solução para nos reconectar. A palavra religião vem de religar, não é? Só que a religião seca, a religião vazia, é uma tentativa do homem de conectar-se com Deus através de meios que é impossível conectar-se, porque como nós já vimos, nós só somos vivificados de novo através do Espírito de Deus. Nós precisamos desesperadamente do Espírito de Deus nas nossas vidas para sermos ressuscitados e reconectados com Deus. Então, continuando com Adão e Eva, essa morte espiritual que eles experimentaram, eu trouxe para eles. Olha, a primeira coisa é que eles perderam o conhecimento de Deus, a sabedoria de Deus, que lhe era passada continuamente, já não fazia mais parte deles. E eles tiveram que descobrir a sua identidade, o seu propósito na vida. Diz Paulo aos Efésios que os gentios estão entenebrecidos no entendimento, separados da vida. Já viram sempre vida, espírito, espírito, vida. Os gentios estão separados da vida por ignorância, diz o apóstolo Paulo, que há neles, pela dureza do seu coração. Todos nós então entramos neste mundo sem este conhecimento de Deus. E podemos desde pequenino ouvir a conversa dos nossos pais, às vezes até nem os pais falavam de Deus, não é? Quantos que estavam aqui tiveram pais que não falaram nunca de Deus para eles? Olha, ainda há gente, não é? E se calhar há mais, se calhar não querem levantar a mão, que também não querem expor os seus pais. Mas é verdade, nós nascemos sem o conhecimento verdadeiro de Deus. Nós ouvimos falar de Deus, mas nós não nascemos com essa ligação. Podemos vir a conhecer coisas sobre Deus, mas não o conhecemos até que estabelecemos um relacionamento íntimo com Ele através de Jesus, que Ele vivifica o nosso espírito.
unindo-o com Deus de novo. Então eles não só perderam o conhecimento de Deus, mas começaram a ter emoções negativas. E eu falei disso, os irmãos, quando falei da ansiedade. Lembram-se? A palavra medo apareceu pela primeira vez depois da queda. Começaram a sentir medo, ansiedade, culpa, vergonha, rejeição. Todos nós nascemos assim, com um sentimento que parece que não pertencemos. Nos cria uma necessidade de nós inventarmos um lugar para estar, de uma identidade, de pertencer a algum lado. Mesmo tendo bons pais, nós nascemos assim, porque estamos desconectados de Deus. Eu não ouço nenhum amém, mas é verdade, irmãos, nós nascemos assim. Então, aquilo que era uma necessidade, algo que estava suprida no Éden, normal, hoje para nós é uma necessidade enorme, não é? Para o ser humano. Eles sentiram-se fracos e incapazes. No início, Adão e Eva tinham o poder de Deus dentro deles para fazer tudo que Deus tinha preparado para eles. Agora tinham que depender das suas próprias forças e recursos. Todos nós nascemos com este sentimento incontrolável de estarmos sozinhos no mundo, mesmo rodeado de pessoas, há momentos de grande solidão. E é por isso que muitas vezes nós criamos mecanismos de parecermos fortes, de que controlamos as nossas vidas, está tudo bem, está tudo bem. Mas sabem, irmãos, eu amo esta frase porque é uma verdade. Nós fomos desenhados para sermos completamente dependentes de Deus. Não autossuficientes. Nós fomos desenhados para sermos completamente dependentes de Deus. Se não gostas desta frase, temos pena. Mas nós fomos criados assim. Tu foste criada assim. Esta é a verdade. Então eles se sentiram deprimidos, zangados, e isso se reflete também no ser humano, depois de todos os que nasceram depois deles, não é? O que acontece quando nós chegamos ao mundo? O que o mundo tem para nos oferecer? O que Satanás tem para nos oferecer para poder preencher todas essas necessidades que estavam preenchidas no Éden? O propósito, a segurança, a identidade, a aceitação. Olha, o mundo vai te oferecer uma série de falsas equações. O pastor Goss, ele fala de falsas equações. Alguns de vocês já ouviram falar nisto. Eu estou a usar parte de um material que se chama Liberdade em Cristo. E muitos de vocês já fizeram, certo? Então, se calhar estão a ouvir outra vez a mesma coisa, mas não faz mal. Isto é bom para vocês, é bom para mim também. Não é? Então, falsas equações. O mundo nos oferece... Para alcançar propósito na vida, o mundo te diz, olha, tu tens que ter um bom desempenho profissional, tu tens que ter metas atingidas. Aliás, muitos de vocês com certeza que trabalham nisso no trabalho, é verdade ou não? Não vos colocam as metas? Colocam metas, tens que chegar aqui. Então, se tu tens um bom desempenho, se tu chegas a essas metas, então tu tens significado e propósito na vida. É o mundo que te diz isso. Por outro lado, para tu ter segurança, te diz o mundo, tu tens que ter status social. E as pessoas à tua volta vão reconhecer o teu status. Daí as pessoas muitas viverem de aparências. Ah, tens status? Uau! Então assim eu estou segura, porque as pessoas à minha volta me reconhecem. O mundo te oferece aceitação como? Se tens uma boa aparência, mais do que nunca. E se tens admiração, já és aceite. Isso é mentira. E o dia que tiveres que deixares de ter uma boa aparência? Toda a gente te vê quando acordas de manhã. O nosso Deus nos vê quando acordamos de manhã, não é? Com o cabelo para cada lado, não é? E Ele nos ama e nos aceita. Estou a brincar, irmãos, mas muitas vezes nós caímos nestas falsas equações. Quando a fonte de todas as nossas necessidades estão nele. Por quê? Porque nós fomos desenhados para sermos completamente dependentes de Deus. Isto é um mundo a nos tentar enganar. Só que não. O esforço humano na aparência, no desempenho, no estatuto social, nunca poderá recuperar o que a morte espiritual tirou. Por outro lado, temos a parte da religião, não é? A religião morta. Então eu vou obedecer todas as regrinhas, todas as normas,
não é? Eu posso fazer isto, não posso fazer isto, posso fazer isto, não posso fazer isto, posso fazer isto, posso... Olha, eu quero te dizer nesta manhã que Deus está mais interessado, não tanto no que tu fazes, mas em se tu sabes quem tu és. Porque quando nós sabemos quem somos, vamos fazer o resto naturalmente. Percebem? E eu não faço boas obras para ser um filho de Deus. E eu sou um filho de Deus e por isso eu faço boas obras. Me explico? Então nós não podemos reconectar-nos com Deus porque fazemos coisas boazinhas. Nós já estamos conectados com Deus através de Cristo e por isso é que nós fazemos boas obras. Porque é verdade que a fé sem obras é morta. E a nossa fé se manifesta através do que fazemos. É verdade. Mas primeiro eu tenho que saber quem sou. E eu não sou isto por mim mesmo. Acabamos de ler. Mas pela graça, pela fé em Jesus. A lei foi dada por Deus. Os 10 mandamentos foram dados por Deus. Precisamente para nos mostrar que nós somos incapazes de nos conectar com Deus cumprindo todos os mandamentos. Quem nesta sala consegue cumprir os 10 mandamentos tudinhos? A lei foi dada por Deus para nos mostrar que somos incapazes de a cumprir. Mas veio um que cumpriu a lei toda. Fez-se carne e cumpriu a lei toda por nós. E esse é Jesus. Aleluia! O Filho de Deus. Paulo dizia que a lei era o nosso guia, que nos levou a Cristo, para que reconhecêssemos finalmente que só Jesus podia cumprir toda a lei e nos reconectar com o Pai, devolvendo-nos a vida espiritual. Então, o que Jesus veio fazer cá, afinal? Dar-nos uma vida cor-de-rosa aqui na terra? Solucionar todos os nossos problemas? Curar-nos de todas as enfermidades? Sim, porque de alguma coisa temos que morrer, irmãos. Se Jesus não vier antes. É verdade ou não? Quando nascemos há uma coisa que está segura. Ou Jesus vem, ou nós vamos. Não é? Mas como isto é um involucro, e quem tu és não é isto, glória a Deus! Porque quando nós chegamos lá, nós vamos ter um corpo novo. Então, Jesus veio para nos dar riquezas materiais? Não, Jesus veio para trazer vida. Vida de novo, vida espiritual aos nossos espíritos, de maneira a nos conectarmos com Deus de novo, agora e para sempre. É porque sabem que quando falamos de vida eterna e vida eterna e vida eterna, só pensamos na vida depois da morte. Mas Deus quer que tu tenhas vida hoje. Deus quer que o teu espírito esteja conectado com Ele e que tu ressuscites espiritualmente e comeces a ter esse relacionamento que Adão e Eva tinham com Deus no Éden. Jesus disse, e eu vim para que tenha vida e vida em abundância. Aleluia. Todo aquele que crê que Jesus é Cristo, nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. E o testemunho é este, diz 1 João, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Aquelas pessoas que estão ali fora a passar agora, têm a vida ou não? Se não tiverem Jesus na sua vida, têm a vida de Jesus? Se não nascerem de novo, têm a vida de Jesus? Pois é, mas estão vivos fisicamente, não é? São como zombies. Os irmãos sabem quem é um zombie? Sabem ou não? Não gosto nada daquilo. Cada vez que aparece uma coisa dessas, não é? É aqueles cadáveres que ressuscitam e vão ali, não é? Estão vivos fisicamente, mas por dentro não estão conectados com Deus. Atenção, eles têm espírito, hein? Só não está conectado com Deus. Por isso é possível ter experiências espirituais. Mas, do outro lado, não é?
do outro lado, porque o inimigo também se move no mundo espiritual. Então, reparem, a única solução para nós, que nascemos vivos fisicamente e mortos espiritualmente, é restaurar o nosso relacionamento com Deus. Nós não conseguimos fazer isso por nós próprios, mas Jesus sim. Jesus, o próprio Deus, encarnou por obra do Espírito Santo. Não de José. Jesus não encarnou através de José. Estamos de acordo? Foi o Espírito de vida, o Espírito Santo, que fez esse milagre no ventre de Maria. Então ele nasceu vivo fisicamente e vivo espiritualmente. Já viram? Por quê? Porque ele encarnou pela obra do Espírito Santo. Quem era o pai de Jesus? Quem era o pai de Jesus? Deus, certo? Não era José, pois não? José era o padrasto, certo? Então por isso é que ele nasceu vivo fisicamente e espiritualmente. Uau! Jesus nasceu à semelhança de Adão no princípio do Éden, claro. E ele vinha provar-nos que é possível viver num mundo corrupto quando nós estamos conectados com o Espírito Santo, vivermos em santidade. Ele veio nos provar isso. E ele fez isso por nós. Então, Jesus foi o Adão que Deus sempre pensou, não é? Trazendo isso para nós. Agora, como posso nascer de novo? Já estamos a chegar no fim, não se preocupem. Como posso nascer de novo? É só levantar a mão. Quando se faz um chamado aqui na frente, e eu vou porque na verdade tenho alguma necessidade grande na minha vida, tenho uma aflição, e eu quero que esse Jesus venha e solucione o meu problema. O que a Ana Maria está a dizer? Irmãos, quando nós fazemos o chamado, é verdade, quando há situações e problemas, claro que sim, podem e devemos passar aqui à frente. Mas quando se trata de nascer de novo, a resposta a esse apelo é uma resposta diferente, sabem? Quando nós nascemos de novo, reconhecendo os nossos pecados, reconhecendo que nascemos vivos fisicamente, mas mortos espiritualmente, arrependendo-me dos nossos pecados, cada um dos seus pecados, aceitamos que Jesus veio pagar por eles, que Ele é o único Salvador para mim, que me pode devolver a vida no meu espírito e reconectar-me com Deus e pedir ao Espírito Santo que venha morar dentro de mim. É aí que nós nascemos de novo e podemos conhecer e relacionar-nos com Deus e com outros da mesma forma íntima que Adão e Eva fizeram. Agora voltando para Nicodemos, que foi onde começamos. Na verdade te digo, disse Jesus a ele, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Irmão, visita, amigo, aqueles que também nos seguem pela net, queres ver o reino de Deus na tua vida? Tens de nascer de novo. Tens de nascer de novo. E isso não significa só levantar a mão porque estás aflito com um problema. Provavelmente Deus permitiu esse problema para perceberes qual é o verdadeiro problema. Estão comigo? Às vezes Deus permite problemas e situações, aflições com os filhos, com o marido, com o trabalho, com o que seja, financeiro, para que nós venhamos a Ele porque estamos aflitos. E Deus nos diga, esse é um problema, mas esse é o menor dos teus problemas. O teu problema é que tu precisas de mim na tua vida. Tu precisas de te reconectares comigo. Tu precisas de que o teu espírito, que está morto em delitos e pecados, seja vivificado. Esse é o verdadeiro problema, porque dele depende toda a nossa vida futura e eterna com Deus. Por vezes as pessoas estão tão dentro dos seus problemas que não percebem o real problema, estarem mortos espiritualmente, desconectados com Deus. Jesus escolheu ilustrar esse nascer de novo, porque Nicodemos não estava mesmo assim a perceber.
Da carne é carne, espírito é espírito. E Jesus percebeu que ele não estava ainda a perceber aquilo. E ele vai escolher uma passagem. Por isso é que as conversas com Jesus são tremendas. Porque estavam a falar de vida, de espírito, de carne, e de repente Jesus o leva aonde? A uma passagem ao deserto. O que aconteceu naquele deserto? Ele conhecia muito bem o que aconteceu naquele deserto, porque ele sabia as escrituras de capa a capa. E ele disse o quê? Nicodemos ia perceber aquilo. Era a linguagem de Nicodemos. E como Moisés no deserto levantou a serpente de bronze numa estaca, também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crer tenha a vida eterna. Jesus estava a dizer a Nicodemos: vou te trocar por miúdos. Ouve lá, tu te lembras daquele episódio lá no deserto? Lembras-te quando o povo de Israel tinha sido liberto do Egito, estava a ser guiado por Moisés para a terra prometida, e começaram a murmurar que se a água, que se o pão, que se isto, que se aquilo, até chamaram ao maná de uma comida. Disseram-lhe isto a Deus: é detestável esse maná, estamos fartos de maná. E quando eles começam a murmurar desta maneira, diz que Deus envia serpentes. Lembram-se desta passagem? E essas serpentes começam a morder e começam a matá-los com o veneno. E rapidamente Deus lhe disse a Moisés: levanta uma serpente de bronze, coloca em alto, levanta. E todos aqueles que olharem para aquilo serão, vivirão. Vivirão, é o que diz a palavra. E todos aqueles que olharem para aquela serpente vivirão. O que tinham que simplesmente fazer para se livrar do pecado que eles tinham cometido? Olhar para a serpente levantada. Então Jesus usou essa... Lembras-te desse episódio? Pois é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Isso é crucificação, irmãos. Porque todo aquele que olhar para Ele, todo aquele que depositar fé para Ele, vai receber a vida. Vivirá. Aí Nicodemos de certeza que abriu os olhos. E muito mais tarde, quando Ele foi crucificado, eles perceberam o que Jesus quis dizer ali. João 12 registra isto. Jesus a dizer: e eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. E dizia isso significando de que morte havia de morrer. Queres nascer de novo? Reconhece que és pecador, que precisas de Jesus, que sem o Espírito de Deus tu não estás conectado, estás morto espiritualmente. Se não fizeste isso, irmão, até hoje, ou amigo que estás aqui, ou pessoa que está na net, se não fizeste isso, hoje tens essa oportunidade. E vou te dizer mais uma coisa, irmão, e amigo que estás aqui. Visita. Se tu já fizeste isso, levantaste a mão algum dia, passaste aqui à frente, mas não percebeste isto, simplesmente vinhas porque querias Jesus, a tua vida não vai mudar. Tu não vais conseguir um relacionamento com Deus íntimo. Tu vais viver com Deus pela experiência dos outros, mas não tu. Chega, porque Deus quer ter um relacionamento íntimo contigo. E se alguma vez na tua vida tu levantaste a mão dessa maneira, eu te desafio nesta manhã que tu hoje tomes a decisão sabendo o que está a passar, sabendo que o teu espírito estava morto e que precisas do espírito de vida. É a maneira de Deus. É a maneira de Deus, não é a nossa maneira que nós somos vivificados. Olha, esta música que o grupo de louvor cantou, a última, no original chama-se Make a Room, que significa eu vou abrir espaço para que tu trabalhes. E no fim da estrofe, não se consegue traduzir tudo, não é? Nas traduções se perde muita coisa, diz: a tua forma é a melhor. A tua maneira é a melhor. A única maneira de tu teres um relacionamento íntimo com Deus é tu nasceres de novo.